Boa noite a todos. É um prazer tê-los todos aqui, né, para mais um dia chuvoso, frio, de uma primavera que não quer chegar. Mas meu nome é Rosana, estamos como pertencentes à diretoria da Casa, da Sociedade Espírita Renovação, e hoje estaremos direcionando também aqui a reunião pública de hoje. Nós vamos iniciar com uma prece. Oremos. Deus nosso Pai, Criador, Jesus, nosso irmão, nosso mestre. Agradecemos, Senhor, esses instantes em que podemos nos reunir em seu nome, rogando sempre as bênçãos que nos caiam, nos fortaleçam a alma e façam com que essas forças possam trazer mais ânimo e disposição a todas as nossos anseios e nossas vontades direcionadas ao bem, facultando assim a nossa caminhada segura e firme para o nosso progresso. Que Deus nos alimente assim a alma e que sejamos felizes com todos os ensinamentos que hoje iremos fruir com o nosso irmão Amauri. Que ele seja envolvido também pelas bênçãos, sem dúvida, com muito carinho, e que assim damos início, então, à nossa reunião. Como já falamos, estaremos hoje com Amauri Amaral de Almeida. Ele está dentro do movimento espírita desde 1985, né? 75, aliás, dentro das próprias atividades no movimento espírita. Ele é aplicador também de conteúdos espíritas e atualmente é diretor da área de comunicação da SER. Com vocês, Amauri. Obrigado. Boa noite a todos. Numa noite fria como hoje, né? Que às vezes a gente pensa duas vezes antes de sair de casa. Que bom que todos estão aqui, encarnados e desencarnados. E o nosso assunto hoje versa sobre o jovem e o espiritismo, né? E não há como falar nesse tema sem abordar a questão da família, primeiramente. Porque tudo começa na família. Tudo principia, tudo gera movimento a partir da família, por ser fundamental para a evolução espiritual de cada um. É lá que aprendemos. Nos primeiros momentos da nossa vida, na nossa infância, na nossa juventude e certamente na nossa maturidade, é lá que nós aprendemos a convivência, o respeito, o amor, a ética, o bom entendimento. Então, a família é uma base de tudo aquilo que é importante para o jovem. É um local de aprendizado em que, todos os dias, as experiências do dia a dia informam aquilo que é um bom procedimento ou um procedimento não muito recomendável, não é? É um local também de reajuste, em que reencontramos companheiros do passado, de encarnações passadas, da última, da penúltima, ou antepenúltima, isso depende muito do caso, em que reencontramos os nossos companheiros, amados e às vezes não tão amados assim, para um ajuste, para arrumarmos a nossa rota frente a esses companheiros. E nós mesmos modificarmos as nossas atitudes de nós para eles. E muitas vezes nós imaginamos que o outro é que tem que mudar, né? Nós não precisamos mudar nada, né? E, na verdade, dentro do nosso processo e da nossa proposta encarnatória, nós é que estamos formulando as mudanças para nós mesmos. Não é verdade?
Então, quando nós estamos em família, somos espíritos que se reencontram para superar desafios e fortalecer os laços de amor, afeto, em várias encarnações. Então, quer dizer, não é um único momento, perdão, não é um único momento, mas são vários momentos, várias situações, várias experiências encarnatórias em que nós estamos em busca de ajuste, né? Quanto ao jovem, a doutrina espírita oferece ferramentas para entender conflitos familiares, que muitas vezes o jovem e a própria família, se não tiver a informação espírita, o entendimento espírita, fica se debatendo, não entendendo os acontecimentos do dia a dia, as desavenças, as dificuldades, os momentos de ódio e de raiva, os momentos de amor, mas esses são mais fáceis, são doces, são sublimes. Mas normalmente, como estamos num planeta de provas e expiações, temos as nossas dificuldades relacionadas à dor, às misérias humanas, às dificuldades, ao orgulho, ao egoísmo, não é? Então, quando o Espiritismo se coloca à disposição, ele se coloca para entender, para a pessoa entender aquilo que se passa. Por que acontece tal coisa? Por que tantas dificuldades? E o jovem tem muitos momentos de dificuldades. O momento da infância, até os 7 anos, o momento da pré-adolescência, da adolescência, o momento até chegar aos 20, 21 anos, são momentos difíceis, né? Que, em verdade, sabemos que são os momentos de consolidação do processo encarnatório, não é? Então, muitas vezes o jovem acaba entrando por ciclos de desentendimento porque não consegue compreender a história toda, o momento todo emocional de todas as pessoas que o envolvem, né? E muitas vezes quer fazer do jeito dele. E do jeito dele, às vezes, pode ocasionar dor. E normalmente, nesses casos, os pais tentam minorar a dor. E aí é que vem o conflito, a dificuldade, né? Porque os pais tentam orientar. Porque se os pais assim não o fizerem, estão contraindo um problema muito grave para as encarnações futuras. Então, é uma obrigação dos pais. Quantos de nós vemos situações de pais que não conseguem orientar o filho, a filha, o neto, a neta, né? Particularmente em minha família, existem situações em que eu começo a perceber que as crianças não respeitam o pai, a avó, o avô, né? Não é o caso pessoal, mas eu fico quieto, fico vendo. Eu falo, puxa, o que está faltando? Né? O que está faltando para que os pais orientem? Muitas vezes a criança já vem com uma situação encarnatória tal que ela sequer admite, né? Sequer aceita as correções de rumo. Mas sempre que possível, os pais precisam insistir em orientar e bem orientar aqueles que estão sob sua guarda, sob seus auspícios, né? Então, é importante que os pais ofereçam uma identidade ao jovem, permitam que ele explore a vida, os cenários, as situações, mas que chamem sempre para uma coisa muito importante. O que é, pessoal? Uma boa conversa. O que observamos muitas vezes é que os pais não conversam. Porque entre os pais e os filhos, normalmente existe uma tela. Né? Nós temos, inclusive, situações em que a dependência da tela é enorme, ocasionando grandes dificuldades ao jovem na interação social, quer como criança, quer como adolescente, quer como adulto.
né? Então, nós precisamos observar melhor o que é que está acontecendo na convivência diária, né? E trazer para a conversa. Não adianta ralhar, brigar, discutir. Isso não adianta, não funciona, né? Porque o jovem de hoje, ele tem uma dinâmica tão grande e tão rápida que, como nós, adultos, acabamos percebendo que o dia, a semana, o ano está passando muito rápido, para eles mais ainda. Muito acelerado. A vida da criança e do jovem está muito acelerada, né? E se não houver um controle disso, ele vai, continua, não percebe. Aí chega aos 30 anos, olha para trás e diz, pai, mas o que eu fiz até agora? Né? E aí é importante que haja um redirecionamento, sempre a tempo de uma redireção. Né? Então, que direção é essa? Para a autonomia pessoal, para que o jovem tenha entendimento e clareza daquilo que faz, daquilo que se relaciona, daquilo que diz, né? Dos projetos que tem para a sua vida. Né? E se não tem projeto, nunca é tarde para desenvolver. Sempre é momento para desenvolver projetos. Né? Então, a formação desse indivíduo precisa ser uma formação de um indivíduo integral, completo, como um indivíduo conhecedor da sua história, dos entendimentos de família, dos relacionamentos de amizade, de companheirismo, de cumplicidade. Quantos somos cúmplices em relação aos jovens? Não necessariamente aos filhos e netos e tal, mas aos jovens em geral. Quantos somos cúmplices? Né? E o que quer dizer isso? Muitas vezes o jovem chega na própria casa espírita revoltado, chateado, triste, né? E nós precisamos trazer para cá, aqui, para dentro do coração. Conversar, trocar ideia, saber ouvir, né? Que muitas vezes o jovem fala uma determinada coisa e nós já nem esperamos. Né? Não, isso eu já entendi. Não. Espera terminar, conversa, troca ideia, à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Né? Que muitas vezes o jovem sequer ouviu falar das passagens do Mestre. Sequer tem conhecimento das peculiaridades das passagens de Jesus. Haja vista a literatura espírita que informa os vários momentos de Jesus na sua passagem encarnatória pela Terra. Encarnatória. Porque Jesus somente encarnou uma vez. Uma só. Né? E olhem só o efeito que deu. Né? No Livro dos Espíritos, nós temos a questão 385. Se me permitem, eu vou fazer a leitura para ser fidedigno ao que eu vou falar. A garganta ainda não me deu. Pergunta: que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? A resposta dos espíritos é: o espírito retoma a natureza que lhe é própria, ou seja, ele readquire a completude de toda a sua personalidade, de toda a sua história espiritual. As crianças são seres com novas oportunidades de existência. Há aspecto de inocência. Quando nós vemos uma criança, nós chamamos inclusive do quê? Anjinho. É um anjo, né? Mas é um anjo naquele momento, naquela roupagem carnal. Mas nós sabemos que este companheiro está reencarnando para reabilitar determinadas situações da sua vida espiritual.
né? Então, não precisamos, na infância, sermos excessivamente duros. Não há necessidade. O que há necessidade é do diálogo. Não existe uma superioridade real em relação ao que nós somos e o que o jovem é. Precisamos desenvolver muito mais o amor em relação a nós mesmos, todos nós, e em especial o jovem. Por quê? Por exemplo, na semana que vem teremos uma palestra sobre o Centro Espírita, que a Patrícia estará aqui. Convido a todos para participar, inclusive os companheiros que estão nos vendo pelo YouTube. Então, a Patrícia falará sobre o Centro Espírita. Então, nessa parte eu não vou tocar com muita ênfase, mas vou dar umas pinceladas, uns pitacos aí para facilitar um pouco o entendimento do que nós estamos falando, né? Que quando o indivíduo chega na casa espírita, é porque ele tem uma aspiração, uma vontade. E às vezes, nós espíritas não falamos sobre espiritismo para ele. Por incrível que pareça. A experiência que temos na federativa é que nós passamos por várias casas em que muitas vezes os companheiros diziam: não, mas as pessoas vêm aqui e a gente não fala sobre espiritismo porque pode dar um impacto muito forte e a pessoa ficar decepcionada, preocupada, atordoada. Daí eu falo: oh, mas tudo lá fora não respondeu. Por que não poderia ser respondido pelo espiritismo? Por que a mensagem espírita não poderia ser consoladora como é? Não é? Então, quer dizer, nós precisamos conversar com tranquilidade com o jovem, com paz e com tranquilidade, com clareza de entendimento, falar sobre a morte, falar sobre a reencarnação, falar sobre as percepções espirituais, falar sobre a sensibilidade, sobre a mansuetude, sobre a doçura, né? E nós tentarmos entender o que é que ele está falando, né? Então, o processo encarnatório é um retorno para um aperfeiçoamento, uma melhoria pessoal, né? E os pais têm um papel fundamental nesse processo. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, poderá ser consultado isso em Lucas, capítulo 16, versículo 13. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos. Novamente peço que me permitam fazer a leitura para que seja espelhado com clareza tudo o que vou falar. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará a outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Quando então aproximou-se dele Jesus, um mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas de bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra a teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é que ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Né? Então, ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho porque possuía grandes haveres. Jesus disse então aos seus discípulos: Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo: é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus.
Né? Então, por que eu trago essa passagem? Oferece várias interpretações, várias elucidações, mas eu quero somente abordar a questão do jovem nessa colocação. Que assim, quando nós chamamos um jovem em que ele precisa abrir mão de determinadas coisas para conseguir outras, ou seja, para que ele possa entender a espiritualidade, ele precisa se desprender da matéria. Né? É o caso do jovem, foi difícil para ele. Não foi fácil. Né? Imaginemos um jovem hoje com mais de um carro, mais de 2, 3, 4 casas, viagens à vontade, roupas, calçados. Né? Então, é difícil? É difícil. Mas essa é a solicitação. Por quê? Porque nada levamos para o túmulo disso que seja material. Mas então o que nós levamos? Nós levamos a orientação espiritual, nós levamos o conhecimento espírita, nós levamos o conhecimento da fraternidade, da amizade, do amor. Não é? Então, nós temos direção, mas essa direção exige paulatinamente o desprendimento dos bens materiais. E isso não é fácil. Como não foi fácil para o jovem na época de Jesus. Não é? Então, sempre que nós tivermos a possibilidade de chamar o jovem, alertá-lo, olhe, tudo que você tem é importante. Não quer dizer que você tem que se desfazer de nada disso. Mas você precisa lembrar da importância dos bens espirituais e não dos bens materiais. Os bens materiais são perecíveis. Eles ficam. E o espírito vai para o plano espiritual, volta à vida verdadeira. Né? Sempre que em espiritismo, alguém pela primeira vez ou que não conhece a doutrina espírita na plateia, ninguém? Ok. Então, quando nós falamos disso, nós estamos falando de passagem da vida carnal para a vida espiritual, que é a vida verdadeira. Esta não é a vida verdadeira. Essa é a vida das ilusões. Eu sempre digo que, para o espírito, nós encarnados é que estamos mortos. E a grande dificuldade é reencarnar. Em reuniões mediúnicas, quantas vezes presenciamos a situação de espíritos que comparecem e dizem: eu não quero reencarnar. Não quero, não quero, não quero. Né? Então, muitas vezes a gente acha que essa vida é perene e ela é passageira. E a vida que é perene, a gente tem um medo enorme dela. Né? Que é a passagem para o plano espiritual. Vamos retornar. Né? E quanto mais nós buscarmos a facilidade dessa passagem, através do aprendizado, do entendimento, melhor. Muito bem. Então, como vincular isso, esse trabalho e o trabalhador e a casa espírita? A doutrina espírita se compõe de um conjunto de conhecimentos científicos, filosóficos e morais, além de uma estrutura metodológica. Então, nós temos um corpo doutrinário. Quando nós conversamos sobre espiritismo, nós precisamos entender os princípios espíritas. Aqueles que se interessem pelos princípios espíritas, depois a Rosana vai falar sobre os cursos da casa e que eles poderão ser muito bem discernidos, conversados e entendidos. Né? É só uma palhinha para dar um pouco de curiosidade àqueles que queiram. Né? O movimento espírita é um conjunto de ações e interações humanas vinculados à doutrina espírita. Isso aqui é um movimento espírita. A palestra que um palestrante faça lá na federação, como Raul Teixeira, por exemplo, é movimento espírita. A mocidade espírita nas casas espíritas é movimento espírita. A evangelização, o passe, né? Nós temos aqui o passe todo sábado à tarde, é um movimento espírita. Né? Embora diferentes entre si, a doutrina espírita e o movimento são interligados pelo próprio espírita.
aquele que conhece a doutrina e que estuda a doutrina, né? Participar e estudar, participar e entender. E este é o convite para o jovem, para que ele venha conhecer a doutrina espírita. Há pouco tempo, um jovem que veio a frequentar a nossa casa, ele frequentava uma outra casa. Daí nós perguntamos, mas se você está em outra casa e você vem aqui, como é que eu devo entender isso? Ah, sabe o que é? Aqui vocês estudam. Olha o valor disso. A importância de um jovem, da importância do estudo que esse estava dando. Né? A coragem, o encorajamento que ele tem de declarar a vontade dele de permanecer na casa. Né? Por quê? Porque o estudo esclarece, o estudo oferece possibilidades de crescimento espiritual e crescimento enquanto indivíduo frente à sociedade. Né? Então, na pedagogia de Jesus existe uma proposta educativa que é comprometida com a transformação. Quando o jovem se coloca numa posição de vontade, e vontade é uma palavra muito importante em espiritismo, é o momento da transformação, da mudança daquilo que ele é para o que ele vai ser. Né? Porque qualquer um de nós que estiver em pleno estudo, em qualquer situação religiosa, e não mudar, algum problema há, alguma dificuldade há. Né? Baseada na participação de cada um. Então, a proposta de Jesus é que haja ação, exista um momento de atividade do jovem na casa espírita, alicerçada na visão do homem integral, libertadora, em que o indivíduo se sente livre para fazer escolhas, mas escolhas raciocinadas, intelectualizadas e que permitem uma decisão de livre-arbítrio amadurecida. Né? Porque muitas vezes temos sentimentos, mas o sentimento sem razão pode ser um desastre perfeito. Então, tomar muito cuidado no esclarecimento do jovem, na necessidade de desenvolver um raciocínio evangélico cristão. E não tão somente o sentir, porque o sentir ele pode nos fazer devagar e tomar decisões equivocadas. Então, tomarmos bastante cuidado. E como eu estava falando em ação, é desenvolver um programa complementar de atividades de integração do jovem no grupo, na casa espírita, no movimento espírita, de forma planejada. Né? Quando nós buscamos o jovem, nós o buscamos para que ele desenvolva atividades. Eu não sei se está muito aparente, mas grande parte da diretoria da casa está com os cabelos brancos. E o processo natural de desencarne, ninguém vai conseguir refrear. E quem que vai substituir? O jovem, o aprendiz. Ah, mas uma pessoa com maturidade, claro que também, né? Porque ele é jovem. Né? Mas então, é essa a grande intenção também de que nós façamos esta ação que signifique experiência. E não haja receio, né? Não vou deixar o jovem aqui porque pode ser que faça uma bobagem. Tomara que faça bobagem, porque daí vai aprender. Não é verdade? Porque senão vai aprender de que jeito, se não errar? Nós estamos num campo de luta de acertos e erros. E o aprendizado vem quando diminui a quantidade de erros e os acertos são a frequência. Né? Então, quando estamos na atitude junto ao jovem, né, nós estamos buscando a vitalidade e a renovação. Os jovens trazem vigor, entusiasmo e alegria. Às vezes a gente está numa conversa de estudo, pode ser, ou talvez, digamos assim, a gente não tem o costume muito de cantar, mas digamos que estejamos cantando, né? E aí a gente está cantando assim, e o jovem, como é que é?
cantar e cantar com muita ação, com muita vibração e tal. E isso é juventude, é força de vida, né? E nós precisamos dessa força de vida, entusiasmo, alegria, renovando o movimento espírita e sendo considerado o presente e não apenas o futuro. Né? Não dá para separar o presente e o futuro, não. O futuro está sendo construído. Nós estamos em construção. Não é? Atuação e serviço. Os jovens devem se integrar nas atividades da Casa Espírita, atuando como obreiros e assumindo responsabilidades para o crescimento da doutrina. Fazer atividades de instrutoria, de orientação pedagógica, coordenar grupos, fazer as atividades de filmagem, né, João? Ajudar a gente aí, que a filmagem é de frequência, né? Na recepção, fazer os trabalhos necessários da casa, fazer os trabalhos relacionados à, à, à participação comunitária. Precisa tirar um lixo lá do terreno? Quem que vai tirar? Podemos contratar alguém, mas não poderia ser um voluntário da casa? Precisamos fazer uma pintura na parede, não poderia? Hein, Luiz? Luiz Felipe, não seria assim a gente fazer pintura lá, todo mundo junto? Não poderia? Né? Então, propiciar esses movimentos de trabalho de forma alegre, divertida, compartilhada, né? Atuando como obreiros e assumindo responsabilidades para o crescimento da nossa doutrina. Né? Então, quer dizer, um trabalho coeso, de amor, ter amor pela casa, pela doutrina, pelo trabalho que Jesus nos oferece. Porque muitas vezes nós imaginamos que somos privilegiados por estarmos na casa. Isso não é verdade. Mas privilegiados no sentido de ser nos oferecida a possibilidade de um resgate de problemas encarnatórios mais rápido do que se não tivéssemos a doutrina espírita. Né? Então, se existem grandes devedores, muitos deles nós somos os espíritas devedores. Né? Então, fica mais rápido, mais célere. Autoconhecimento e crescimento. O Espiritismo oferece aos jovens um caminho para o estudo da doutrina. O autoconhecimento, saber quem o jovem é, quem sou eu, o que eu estou fazendo, de onde vem, para onde vou, quem são meus amigos, quem são meus inimigos, o que eu devo pensar, o que eu não devo pensar, o que é o bom e o que é o mal, o que é o ruim, o que é o moral, o que é o ético, o que é o imoral. Muitos dos companheiros jovens de hoje têm grande dificuldade de saber o que é imoral. Né? Muitos não sabem. E somos nós que temos que orientá-los. Calmamente, suavemente, para não dar briga, né? Porque senão a gente vai querer impor, e impor não dá certo. Né? Autoconhecimento e compreensão das questões da vida, como perdas e conflitos familiares. Como trabalhar a perda? Eu perdi meu pai, perdi minha mãe, meu irmão. Como trabalhar isso? Né? Nós espíritas não ficamos querendo dizer, puxa, que pena, desencarnou e que sinto muito. Não, nós somente vamos dizer, sou solidário à sua perda. Né? Porque não é hora de querermos ensinar o outro o que é encarnação, reencarnação, sob a possibilidade de a gente passar por uma situação constrangedora, num momento de dor do outro. Então, sermos empáticos, amorosos com o jovem, né? Muito mais com os conflitos familiares. Né? Ah, meu pai me odeia, minha mãe me odeia. Às vezes, existem construções mentais realizadas pelo jovem que muitas vezes beiram a não realidade. Ele cria isso. E como chegar
a ajudá-lo a entender isso. E lembremos, temos livros maravilhosos em formato doutrinário, em formato romanceado, que podem ajudar a muitos de nós a entender verdadeiros conflitos, não só familiares, mas de toda ordem. Dentro do movimento espírita e da casa espírita, vamos citar algumas experiências que tiveram êxito. Por exemplo, monitoria jovem. Oportunidades de trabalho em diferentes áreas e em diferentes projetos. Na realização de projetos e atividades, trabalhadores adultos e ao lado de cada trabalhador adulto, um jovem monitor. Por exemplo, nós estamos desenvolvendo a plataforma da internet da casa. Precisamos de ajuda. Já propiciamos uma reunião, pedimos ajuda, vários companheiros se colocaram à disposição de ajuda. E o que nós queremos? Alguém mais quer ajudar? Não é? Quer dizer, a porta está aberta. A possibilidade de trabalho existe. Ela é concreta. E a casa está pedindo. Por favor, precisamos de ajuda. Não é? Então, laboratórios de aprendizagem, desenvolvimento de habilidades e competências específicas, não é? Em que há a possibilidade de desenvolver alguma atividade de aprofundamento de estudo, por exemplo. Né? Então, formar fichas bibliográficas de entendimento de uma determinada parte da doutrina e elaborar artigos, textos esclarecedores, resenhas. Né? Outra possibilidade de trabalho. Projetos piloto. A diretoria jovem, por exemplo. Experiências ao lado das lideranças da casa espírita. Então, tipo assim, digamos lá, tem a diretoria de comunicação, que neste momento está sob a minha responsabilidade. Trazer um jovem para perto para dizer, escuta, quer trabalhar comigo? Porque, gente, conheço pouco de comunicação. O que conheço hoje foi, lasqueira. Né? Trabalhando duro, né? Porque não conhecia. Né? Então, por que não trazer um jovem que sabe? Venha trabalhar aqui comigo. Um jovem para diretoria administrativa, financeira. Ei, Marcos, uma ajuda aí de um jovem que sabe fazer PowerPoint, gráficos em Excel, da parte financeira da casa. Por que não? Por que não? Né? Então, esses projetos que podem ser desenvolvidos e angariando a companhia do jovem, do companheiro, desenvolver o companheirismo. Né? E alguns desafios existem na integração do jovem no movimento espírita. Nem tudo são rosas, nem tudo são flores. Né? Por exemplo, no movimento espírita, não estou dizendo na casa, falta de acolhimento. Né? Alguns já sabem que eu venho de outro estado, e quando eu cheguei em Curitiba, eu comecei a visitar várias casas espíritas para me colocar à disposição de uma delas e trabalhar. E numa delas eu cheguei e disse, eu sou do movimento espírita de estado tal, papapá, estou aqui pronto para trabalhar e tal. Aham. Foi a única coisa que eu recebi. Né? E a única casa que disse, então vem cá, vem trabalhar, foi aqui. Né? Então, quer dizer, como que a gente acolhe o jovem? Como é que a gente traz para perto? Né? E conversa. Conversa. Muitas casas espíritas ainda não são consideradas atraentes e não abrem espaço para a fala e o acolhimento dos jovens. E acreditem, tenho andado por algumas partes do país e tenho visto isso. Né? São coisas que precisam mudar. As casas espíritas precisam mudar. Né? Linguagem inadequada. Estou lendo aqui, tá, pessoal? Vocês me perdoem aí, mas para a minha organização fica mais fácil. É preciso que a linguagem e os temas abordados nas casas espíritas sejam acessíveis aos interesses da juventude. Porque muitas vezes, do jeito que a gente fala, podemos estar falando lá de 1975. E aí não serve. O jeito de falar não é o mesmo. O jeito de comunicar não é o mesmo.
E há necessidade de mudança, de falar, de abordar, de entender, de relacionar, até mesmo de falar, fazer piada, sorrir e ficar alegre um com o outro. Né? Então, há a necessidade dessa mudança. A atualização de métodos, a necessidade de atualizar métodos, programas e forma de conduzir os estudos é fundamental para atrair e engajar os jovens. Nós temos um método de estudo aqui bastante interessante. Nós trabalhamos em regime de rodízio. Então, os aplicadores não são professores, são aplicadores. São aplicadores de estudo. Então, ninguém vai lá dar aula, não. Não é para isso. É aplicar o conteúdo da doutrina espírita. Né? E em rodízio. Uma semana é um, outra semana é outro. De tal sorte que todo mundo conhece todo mundo. Né? Então, é uma forma diferente de atuar. É uma forma diferente de entregar a mensagem, de conversar. Né? Então, nós precisamos desenvolver métodos mais atrativos para que o jovem permaneça na casa, queira ficar, queira vir. Ele precisa querer vir. Não é o pai ou a mãe dizerem, não, vai lá para o centro, lá, vai estudar. Vai lá. Não. Ele talvez venha 2, 3 vezes e vai embora. Porque não é o jeito, não funciona. Né? Então, a forma de entregar a mensagem e conversar com o indivíduo pode ser um pouco mais diferente. Né? Comunicação e tecnologia. As casas espíritas precisam acompanhar as novas tecnologias e formatos de comunicação, como a internet, para se conectar com os jovens. Né? Então, é uma coisa muito importante que precisamos discutir isso. Porque muitas vezes sabemos que a tecnologia existe. A SER tem, por exemplo, o YouTube, tem o Instagram, tem o Facebook, está desenvolvendo uma plataforma. Tudo isso é importante. Mas nós não podemos desenvolver a venda de livros por mídias digitais, porque vai tirar uma fonte de arrecadação importantíssima para a nossa casa. Não dá. Né? Tem vários elementos, dispositivos aí de internet que têm livros. E não somos contra isso. Mas dentro da doutrina espírita, se você não comprar um dispositivo desses, nós agradecemos. Sabe por quê? Porque nós precisamos desse recurso. A nossa casa não tem patrocínio. Né? Tem autopatrocínio. Nós bancamos todas as despesas da casa. Nós. Né? Então, quer dizer, nós precisamos usar o bom senso na utilização da comunicação midiática, da comunicação informatizada, né? Mas sempre damos oportunidades àqueles que têm vontade. E aí, você que está aí na plateia, tem vontade de desenvolver um artigo em Espiritismo? A porta está aberta. Nós temos um texto trimestral que sai, que você poderá escrever. Está aberto. Olha, mais um trabalho. Né? Então, utilizar essas possibilidades tecnológicas. Né? Nós fazemos a transmissão, filmagem, YouTube, né? Porque entendemos que isso é importante. Depois que nós trabalhamos o Instagram, o acesso de muitas pessoas à casa, inclusive pessoas que vêm pela primeira vez, é muito grande. Funciona. Mas também precisamos ter o bom senso de utilizar. Não é para toda coisa. Não é? Muito bem. Esta é a mensagem. Agradeço a todos a indulgência dessa conversa e que estejamos sempre unidos em coração, em amor, para atrairmos o jovem para a nossa casa, para o movimento espírita, para que ele se sinta à vontade, que ele se sinta motivado a trazer mais energia, mais alegria, mais força, mais movimento a todos nós. Muito obrigado, muita paz.
agradecemos, sem dúvida, ao Mauri pelas palavras que ele nos trouxe, as reflexões, e que consigamos, sem dúvida, cada vez mais atender às necessidades dos jovens. Eu me considero jovem, apesar dos cabelos brancos, né? E da idade. Mas, enfim, o que a gente gostaria é de ressaltar, né, a questão de, como sempre trazemos um livro, esse livro que está à disposição ali na livraria da SER, Crestomatia da Imortalidade. É um compêndio de várias, vamos dizer, pensamentos e situações voltadas, né, a assuntos doutrinários que, falando sobre a doutrina, falando sobre a moral do Cristo, em pontos específicos, e interessante porque ele foi compilado dentro dessas situações várias mensagens escritas por Divaldo, através da mediunidade dele, com Joana de Ângeles, e para um centenário da morte de Allan Kardec. Então, foi em 116 anos, caso eu não tenha errado na minha contagem, porque Kardec faleceu dia 31 de março, né, de 1869, e ele, tentando homenageá-lo, né, com todos esses pensamentos, essas ondulações do movimento espírita e da moral do Cristo, é um livro muito enriquecedor. E a gente realmente traz a vocês com carinho. E vejamos aqui que nós vamos estar, né, trazendo o que a Mauri já começou a falar em relação às nossas atividades que a casa efetua durante a semana. Então, às terças-feiras, nós temos uma atividade à tarde, que seria da reunião de um grupo de senhoras, né, para a confecção do enxoval da criança, que são distribuídos a vários postos de saúde e também a associação de moradores, e que é de grande importância pela conjunção das pessoas nesse grupo. E após, sempre às 16 horas, temos o Evangelho no lar, que é feito estudando o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né, com uma mensagem inicial e depois o estudo do Evangelho. Muito prazeroso, a quem queira participar, colocamos à disposição essa atividade, como também durante a semana, em todas as quartas, todas as terças à noite, quartas e sábados à tarde, temos grupos de estudo, estudos relacionados ao direcionamento da doutrina espírita, então, desde o ESD ao EOB e outras mais, fortalecendo o conhecimento espírita. E também, aos sábados à tarde, no final da tarde, às 5h30 e 6h30, o plantão de passe que efetuamos, e a quem queira tem também a conversa fraterna. Agora, nós iremos nos direcionar, né, logo mais ao passe. Primeiro efetuarei a prece, e daí, aos que quiserem receber o passe, estarão sendo chamados e direcionados a lá, senão temos água também fluidificada na saída. Certo? Vamos orar, então. Deus, nosso Pai e Criador, Jesus, nosso irmão, nosso mestre, agradecemos profundamente pelas palavras trazidas por nosso companheiro Mauri, que nos intencionam e nos dirigem, sem dúvida, à necessidade tão grande do estudo, mas principalmente direcionando esse estudo à compreensão dentro da família, à necessidade de sabermos o que estamos
vivenciando aqui na Terra, não pela primeira vez e também não a última, rogamos para que haja a condição do aprendizado e da convivência tão necessária, uns juntos aos outros, que é a única maneira de, sem dúvida, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando nos trouxe Jesus a compreensão efetiva da imortalidade da alma e da reencarnação, que foi isso que ele veio a demonstrar, sem dúvida. Nós vamos conseguir, através de nossos esforços, de nossa vontade, como bem disse aqui o Amaury, o nosso direcionamento correto numa vida melhor e numa atuação destinada, sem dúvida, ao levantamento moral nosso. Que Deus nos ampare, nos fortaleça e nos conduza sempre a isso. Que assim seja.